Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Compassivamente, seu podcast de saúde mental, ciência, cuidado, autoconhecimento e também de autocompaixão. No último episódio nós falamos sobre leituras mentais, mentes que leem, mentes que interpretam, mentes que têm certeza sobre alguns cenários sem mesmo ter prova, apenas porque a mente contou uma história. Bom, se você já se identificou de cara, fica aqui comigo, que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e hoje eu vou dar sequência a um episódio muito importante, que foi o episódio da semana passada. Nós falamos sobre leitores da mente, pessoas que interpretam a mente das outras pessoas sem, de fato, ouvir o que elas têm para dizer. Elas leem mente, elas leem pensamentos. Você se identifica? Bom, então eu já vou iniciar com uma pergunta. Você tem certeza sobre o que passa na mente do outro ou só parece muito real? Na semana passada, nós falamos aqui muito sobre como o contexto influencia nessa interpretação. Como que o contexto ele faz com que você avalie as situações a partir do que você vivenciou. Você projeta, a sua história de vida na história do outro ou na situação em que você está vivenciando. Talvez, quando você ouviu o episódio da semana passada, você pode ter pensado assim: Raquel, mas eu tenho certeza sobre o pensamento que eu tive. Eu não tenho dúvida, essa pessoa é assim, ela age assim. Eu tenho certeza. Mas, no final das contas, você não tem a prova. E nem a evidência concreta, é simplesmente pelo fato de que você acha e de que você acredita no que a tua mente te contou. E existe um ponto central no episódio de hoje, e eu já vou iniciar falando. Pensamentos são apenas pensamentos e não verdades. Embora eu saiba que alguns pensamentos, sim, você pode estar certo. Você pode estar certo naquilo que você pensou. Só que você não pode lidar com as situações a partir do que a tua mente interpretou, concluindo que a atitude do outro foi de uma maneira porque sua mente demonstrou isso, sua mente te contou isso. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa que você tem muita frequência, que você está sempre junto, você tem uma frequência no convívio. Você tá sempre junto, você faz trocas, você fala sobre coisas com essa pessoa, então você conhece essa pessoa. E em um determinado dia vocês estão juntas e você percebe ela um pouco mais distante, mais quieta, mais na dela. E aí automaticamente surge na sua mente: acho que eu fiz alguma coisa de errado. Acho que tá chateada comigo. Com certeza eu falei o que não devia. Começam a surgir pensamentos. E aí você acredita nesse pensamento. Você acredita no que a tua mente te contou, sem ter certeza, sem ter evidências. A evidência que você está acreditando é de que o comportamento é por sua causa. E aí, o que você faz? Você acaba modificando o seu comportamento diante daquela pessoa baseado no que tua mente te contou, sem ter evidência, sem ter certeza sobre o pensamento. Então você começa a fazer perguntas repetitivas: você tá bem? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E aí você começa a mudar, a servir a pessoa, a tratar a pessoa melhor. Nós estamos falando aqui de pessoas que de fato se preocupam com o que as outras pessoas pensam, que estão de fato ali o tempo todo interpretando, tentando entender o que está na mente do outro e agindo a partir dessas interpretações. E aí, numa conversa um pouco mais íntima, essa pessoa que você identificou como distante te conta que, na verdade, ela está muito cansada, que ela está com problemas em casa, que ela está frustrada com algumas coisas que aconteceram no dia dela e que não tem nada a ver com você. E aí você percebe que você estava enganado, que não era uma verdade. Então,
Não dá para ter certeza sobre as situações se você não tem uma evidência concreta. Se a pessoa não te disse, eu acho que fulano não gosta de mim. E aí fulano não te disse isso, não falou. E aí se você perguntar, fulano, você gosta de mim? Aí o fulano diz pra você, sim, gosto. E aí você fala assim no fundo, será que é verdade? Olha o conflito e olha quanto você acaba se aprisionando nesses pensamentos. Porque a verdade que você tem é que o outro gosta de você. Isso foi o que ele disse e é com isso que você tem que contar. Se as pessoas têm dificuldade de serem assertivas, se as pessoas têm dificuldade de expor suas opiniões e emoções, você não tem controle sobre isso. Precisa lidar de fato com como as coisas são, como elas se apresentam para você. Faz sentido isso? O que eu quero basicamente que você entenda hoje é que você acaba concluindo e definindo os cenários a partir do que a tua mente te contou. E por que isso acontece? Porque a gente não gosta de viver na incerteza. Então, se você tenta interpretar os cenários e definir o que as coisas estão acontecendo, você automaticamente busca ter certezas mais rápido. Poxa, fulano tá estranho. Fulano não falou comigo. Ciclano fez isso e aquilo. Deve ser por isso, deve ser por aquilo, deve ser por algo que eu falei. E a grande questão, às vezes, está em acreditar nesses pensamentos e modificar o seu comportamento. Só que você não tem nem certeza sobre o que aconteceu. Entende como você está dando muita relevância a um pensamento que você não tem certeza? Isso faz sentido para vocês? Então, a prisão, ela começa quando você interpreta, acredita que fez a leitura correta e começa a agir a partir dessa leitura. Injusto com você e com o outro, que você não deu nem chance de entender o que estava acontecendo. E aí você acaba concluindo. E isso pode acontecer em diversos cenários. Por exemplo, você está dentro de uma empresa trabalhando e alguém pede um relatório específico e você precisa fazer esse relatório. Faz parte do seu trabalho. Você faz o relatório e entrega para... Só que o relatório pode ter te consumido, assim, você ficou, uma semana fazendo aquele relatório. Quando você vivencia algo assim, de ficar uma semana fazendo um relatório, você se envolve muito com aquele processo. Você tá ali, você se debruçou para a coisa acontecer. O fato de você se envolver muito, você só tá vendo o teu trabalho, o teu relatório. Mas quem solicitou esse relatório apenas solicitou o relatório e precisa do resultado dele. Então, essa outra pessoa está fazendo inúmeras coisas. E aí você entrega o relatório à pessoa e a pessoa não te dá um retorno no primeiro momento. E aí você volta para a sala pensando, não ficou bom, ele não gostou, provavelmente errei alguma coisa, eu não fiz nada direito. E aí eu começo a interpretar o cenário, ele tá pensando que eu não sou bom, ele acha que eu sou ruim, ele tá me vendo como um profissional ruim. Olha as leituras que eu estou fazendo sobre a mente do outro. Entende? Então aqui, isso me aprisiona, porque aí eu posso fazer o quê? Eu tô lá na empresa, tive pensamentos que o meu chefe tem pensamentos sobre mim, porque ele não deu tanto valor no primeiro momento ao meu relatório, e aí eu volto pra minha sala e já começo a pesquisar outras vagas de emprego, porque eu vou ser mandada embora. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, existe um termo que nós utilizamos chamado de fusão. O que é fusão? É quando a gente se funde com aquele pensamento. A gente se torna aquele pensamento. Ele é tão verdade, né? Aquela situação é tão verdadeira que eu me envolvo com ela. Pensa, vou usar uma metáfora aqui para poder ajudar. Vocês provavelmente em algum momento já fizeram obra em casa ou participaram de uma obra. Viram uma obra em algum lugar. Então se usa, na maioria das vezes, pedra, cimento, areia e água. Quando você junta esses elementos, eles viram uma massa, ok? Não dá para separar de novo. Não dá. Antes eles eram cada um elemento. Depois que juntou, eles viraram o cimento. E aí, quando isso acontece, você não consegue separar. A fusão é isso. É você
tendo esses pensamentos, acreditando absurdamente nesses pensamentos e se fundindo com eles. Olha só como fulano não gosta de mim. Olha só como fulano está estranho comigo. Provavelmente eu fiz algo de errado. E aí aqui, ó, eu tô sofrendo. Porque aí eu acredito, fico fundido com esse pensamento e automaticamente, mais ansiedade, posso me deprimir. Mudo, me isolo, busco alternativas para lidar com essa situação. Situação essa que a minha mente me contou. Faz sentido, galera? E daí eu preciso te dizer que se submeter a não acreditar em todos esses pensamentos, em tudo que passa na sua mente, pode gerar desconforto. Até porque a sua mente ela está acostumada a acreditar, a pensar nesses pensamentos, a modificar o comportamento por conta do que passou na sua mente. E isso pode ser desconfortável no primeiro momento. Mas esse desconforto é super importante para que você consiga flexibilizar, para que você consiga, de fato, não acreditar em tudo que passa na sua mente. Não ouvir tanto essas vozes. Você não tem a capacidade de ler mentes. Se você quer saber, você pode fazer algo diferente para poder entender. Você pode buscar, você pode conversar, você pode questionar, ok? Mas inicialmente o que você tem são só pensamentos. Só pensamentos. Ah, eu acho que não gosta de mim. Qual a prova? Ah, porque me olhou estranho. Ah, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano me olhou de cima e embaixo. E o que quer dizer te olhar de cima e embaixo? Ah, me reprovou. Será? Será que não gostou da roupa que você estava usando? Ou será que de fato essa pessoa não gosta de você e quis olhar assim? Pode ser verdade. Ou será que ela estava te paquerando? Ou inúmeras possibilidades. A grande questão é que até pode ser verdade o pensamento, só que eu não posso me basear no que minha mente me contou para mudar o meu comportamento, para mudar a minha atitude. Ok? Eu tenho uma história que eu sempre conto e você que está aqui me seguindo há mais tempo, você já ouviu essa história. Hoje eu contei, hoje eu iniciei um tratamento e nós estávamos falando exatamente do modelo cognitivo e eu sempre trago essa história porque essa história é muito importante para poder entender como que a mente funciona. Eu estava indo para a faculdade, sentada dentro do ônibus, eu tenho muita dificuldade de ler dentro do ônibus, e aí eu colocava o fone de ouvido e ficava ouvindo as aulas gravadas. Na época, eu estava ouvindo, quem conhece vai se identificar aqui, eu estava ouvindo a aula de Luciana Pereira, minha professora querida, sobre terapia do esquema. Era provavelmente 2014, 2015, por aí. E eu estava dentro do ônibus, e o meu olhar, ele se repousou sobre um senhor, um idoso, 70, 65, 70 anos, 70 e pouco. Cabecinha branca, assim. E ele sentado, e eu fiquei olhando para ele, ouvindo o fone. Então, eu não estava ali. Eu só me dei conta de que, de fato, eu estava olhando para ele por muito tempo, porque ele estava assim no ônibus, ó. Mandando um beijo para mim. E aí, o que ele interpretou? Ele interpretou pelo comportamento, né? Ele acreditou que aquela ali era uma evidência. Ela tá me olhando. Já tem um tempo que ela não tira o olho de mim. Ela tá afim de mim. E muitas vezes as pessoas concluem esses olhares como, tá com uma intenção, tem uma segunda intenção, ou isso ou aquilo. E na verdade eu não estava afim daquele senhor. Eu estava ouvindo a aula e me distraí. Só que ele acreditou ao ponto de me mandar um beijo. E aí, vamos lá, passou na cabeça dele, ela tá afim de mim, eu vou aproveitar a paquera e vou mandar um beijo. Olha o comportamento. Estou fazendo esse comportamento a partir do meu pensamento. Isso faz sentido para vocês? Nesse episódio, eu quis trazer um pouco mais do que é a maneira como nós interpretamos, de como isso te aprisiona. E eu sei que muitas pessoas no episódio passado teve pensamentos olhando para os cenários em que elas vivenciam. Mas aqui eu tenho certeza. Mas fulano, conheço,
Pensa assim mesmo. Eu volto a te dizer, eu não quero invalidar e dizer que você está inventando coisa, tá? Tudo bem, você pode estar certo. Só que você não pode lidar com a sua vida ou com as suas situações pelo que a sua mente está te contando. Porque pensamentos não são fatos. Então lide com o que você tem. Olhar não define nada. Pensamento não define nada. Faz sentido? Bom, se fez, e se você conhece alguém que precisa e vai se beneficiar com esse episódio, encaminhe esse episódio. E, por favor, se inscreve aqui no canal. Não sei se você está assistindo pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Deezer, mas já me segue, se inscreve. Isso me ajuda muito, tá bom? Um beijo, pessoal! Tchau, tchau!